Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou buscar explicar para vocês um pouquinho sobre a nossa segunda parte aí do assunto aí das nossas eletivas. E nós vamos falar um pouquinho, descobrir um pouquinho sobre o que é profissão, o que é cargo, função, ocupação. Será que é tudo a mesma coisa? Né? Será que é tudo isso que que vocês ouvem falar, será que é a mesma coisa? Será que tem ou é diferente? Bom, pessoal, depende muito da época, né? do tempo, né? Nós falamos um pouquinho aí na aula passada sobre algumas profissões antigas, né? Mas será que todas essas atividades que foram realizadas ao longo do tempo, elas eram de fato uma profissão, né? Muitas vezes a gente acaba entrando ali num certo dilema. Cara, o que será a profissão? Será que profissão é só aquilo, é tudo aquilo que a gente faz? Será que é tudo aquilo que a gente estuda, né? Como que eu vou determinar o que é profissão e o que não é profissão, né? Bom, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a profissão, ela normalmente, ela hoje, né, principalmente nos dias atuais, bom, vamos falar agora do século XXI, né, e é muito importante que vocês entendam isso, que é o seguinte: a profissão é aquilo que vocês têm com vocês e que ninguém tira, tá bom? Como assim, professor? Aquilo que eu tenho e ninguém tira? Vamos lá. Eu me formei, eu fiz uma faculdade, né? E fiz uma faculdade de licenciatura em História, tá bom? Então eu sou professor de História. E essa graduação, ela faz com que ela me permite, né? Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer momento, falar, né, que eu sou professor de história. Isso daí ninguém vai tirar de mim. Isso daí é a minha profissão. Existem profissões da quais algumas pessoas elas não façam faculdade? Sim, tem. Não necessariamente a gente precisa, a pessoa, ela para obter uma profissão, ela tem que ter uma faculdade. Ela pode ter um curso técnico, né, ela pode ter um conhecimento aí dentro de uma área, né? Por exemplo, o pedreiro. O pedreiro normalmente, né, o pessoal fala assim: mas o pedreiro ele não estuda. Tudo bem, ele não estuda, mas e aí? Vocês conseguiriam construir uma casa, conseguiriam juntar uma quantidade de pessoas para poder pegar e construir uma casa, né? Você conseguiria determinar ali aquele servente, a quantidade de cal, de cimento, como que funciona, o prumo, a conta que é necessário para fazer, para conseguir realizar essa atividade, né? Então, isso daí é uma coisa que já fica bem claro, né? A profissão normalmente é aquela função, é aquela atividade na qual vocês realizam, né, na qual você estuda ou você adquire um conhecimento, né, e ninguém vai tirar isso de vocês, tá bom? Isso daí é uma coisa que vai com vocês o resto da vida. E então, e aí de repente, e cargo, né? Vamos lá. O cargo é a posição que a pessoa ocupa, né, dentro ali da profissão, né? Por exemplo, de repente você pode ser ali faz uma faculdade de administração de empresas, né? Entra numa empresa
e ali você vai ser direcionado para alguns cargos, né? Um cargo ali, por exemplo, eu sou auxiliar administrativo, assistente administrativo, né? São atividades ali dentro daquela profissão, entendeu? Então, aquele cargo, aquele algo que existe ali dentro daquela empresa, ele pode ser tirado, né? Ele pode existir hoje e amanhã ele pode não existir mais. Então, né, por exemplo, aqui, gerente financeiro, operador de caixa, entenderam, pessoal? Ocupação. Ocupação é tudo aquilo que você faz no dia a dia de vocês, né? Ocupação é tudo aquilo que vocês desenvolvem ali no dia de vocês. De repente você está trabalhando, você tem uma profissão, tem um cargo e tem uma ocupação, né? Uma ocupação, né, de desempenhar determinada atividade, né? Por exemplo, você se formou em administração, tem o cargo de auxiliar administrativo e colocaram uma ocupação, né, para você pegar e dar lançar nota, né? Agora você vai ficar lançando uma nota fiscal aí durante o dia, né? Ou, por exemplo, professor, me formei como professor de história, né? Falaram assim, agora você vai ter um cargo de representante da sala X, né? E aí eu vou ter uma ocupação, né, de, por exemplo, fazer uma ligação, né, ligar para os alunos todos os dias, né? Isso daí eu vou ter uma ocupação, isso daí é a ocupação que eu vou estar desempenhando ali dentro ali da minha profissão, tá bom? E função é a atividade que você executa por meio do cargo que você exerce, né? Por exemplo, o professor ele pode ter aí uma função aí de lecionar, né? De corrigir provas, né? Então, basicamente, a função da pessoa que está trabalhando ali no meio lá ela lembra muito, né? Ela se assemelha muito com a ocupação. Então acaba sendo basicamente ali a mesma coisa por alguns detalhes. Entenderam, pessoal? Né? Aí de repente vocês pegam ali e perguntam assim, professor, mas algumas profissões ali da qual você colocou na última atividade, né? Como por exemplo o sapateiro, aliás, engraxate, vendedor, tem várias profissões ali, né? Será que elas são realmente profissão ou será que elas não são? Bom, pessoal, agora a gente vai junto fazer essas análises do que é realmente, de fato, o que é profissão, do que é cargo, do que é ocupação, tá bom, pessoal? Lá nessa última atividade que eu passei para vocês, lá vai ter esse exercício, tá? Para vocês desenvolverem, né? Para vocês conseguirem tentar entender, né? Se é profissão, se é cargo, se é uma ocupação, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E um abraço para vocês e até logo, tá bom?